Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram aí de final de semana? Hoje, então, é dia 23 de fevereiro, terça-feira, e nós vamos fazer uma aula de língua portuguesa. Eu vou ler para vocês uma história bem legal. Vocês têm que prestar bastante atenção, vão acompanhando a leitura com a professora e depois releiam o texto para vocês entenderem melhor. Na verdade, essa história é uma fábula. Tenho certeza aí que vocês já ouviram essa palavrinha fábula, né? Talvez não se recordem, mas eu tenho certeza que muitos irão se lembrar. Fábula é uma história que sempre ensina algo pra gente, né? Sempre ensina uma lição de vida pra gente. Em fábulas também, nós percebemos que tem muitos animais, né? E esses animais têm vida. Essa história que eu vou contar para vocês chama-se O Velho, o Menino e o Burro. Mal o dia tinha amanhecido, naquele domingo que prometia ser ensolarado, e um velho já se arrumava para levar o neto até a praça do pequeno vilarejo. O menino, animado com o passeio, logo se arrumou também. Ele, o avô e o burrinho, que tinham um sítio, partiram em direção à praça. O velho vinha puxando o burro e o menino caminhava ao lado dele. Logo passaram por um pesqueiro, na beira de um lago. Um dos pescadores, assim que viu os três companheiros, disse ao outro: "Que loucura! O velho não montou no burro e resolveu ir puxando ele?" O velho ficou um pouco sem graça, depois de ouvir o que disse o pescador. Então, logo que passaram para longe do pesqueiro, montou no burro e começou a comandá-lo. O menino continuava andando ao lado do animal. Mais uns minutos de estrada e passaram em frente à porteira de outro sítio. Encostadas na cerca estavam duas mulheres que pareciam esperar por alguém. Quando puseram os olhos no velho, no menino e no burro, exclamaram: "Gente maluca! Um homem desse, com saúde, tranquilo, em cima do burro?" O pobre menino, cansado que só andando a pé. O velho ficou ainda mais sem graça, dessa vez, e mal pôde esperar sair das vistas das duas mulheres. Foi logo descendo do burro para puxá-lo e colocou o neto sobre o animal. Depois, quando passaram por uma casinha no meio da estrada, alguém gritou da janela: "Menino safado! Vai acabar matando o avô de cansaço." Dessa vez, o velho achou melhor subir no lombo do burro e ficar sentado com o menino. Lá se foram mais um pouco, rumo à praça, os dois montados no animal. Foi aí que passaram por uma venda, a poucos metros da praça. Dois balconistas estavam na porta. Um disse ao outro: "Essa é boa, um menino levado e um velho safado abusando do coitado do burro." O avô olhou para o neto olhou para o avô, desceram do burro e começaram a carregá-lo. Continuaram andando até a praça e só ouviam risadas por todos os lados. Quando chegaram ao destino, o velho se abaixou até o menino e lhe disse ao ouvido: "Isso é bom para a gente aprender que não dá para agradar a todo mundo." Então, esse é um reconto de uma fábula, né, da história tradicional. Tá? Reconto é quando a história foi modificada um pouquinho da história original, mas tem o mesmo sentido. E aí, ao lado, eu coloquei para vocês o significado dessas palavras que estão destacadas no texto. A primeira é pesqueiro, né? O que significa pesqueiro? Lugar em que se pesca. Depois, venda, também está destacada no texto. Venda é um pequeno armazém ou mercearia. E balconista é o atendente que fica no balcão de um estabelecimento comercial. Então, agora, eu tenho alguns desafios aí para vocês realizarem. Eu quero que vocês aí releiam o texto novamente para entender bem, conversem aí com alguém da família se não entendeu, tá bom? Para a gente fazer os exercícios. Desafios linguísticos. Leia as definições a seguir. Então, eu coloquei aí
o significado desse verbo desmontar. Sempre que nós formos achar um verbo no dicionário, ele vai estar terminado, né, em ar, ir, or, ur, tá bom? Então, desmontar é um verbo, né, porque é uma ação. O que ele significa, então, segundo o dicionário? 1. Destruir, arruinar. 2. Desfazer algo, desarmar. 3. Fazer descer ou descer de montaria. E 4. Humilhar. Então, esse é o significado do verbo desmontar. Tem vários aí significados dependendo do contexto. Então, exercício 1. Sabendo que um dos sentidos de montar é colocar-se em cima do animal, responda: qual dos sentidos de desmontar aplica-se ao texto? Qual desses sentidos aí? O 1, o 2, o 3 ou o 4 que completa aí, que tem relação com o sentido de desmontar do texto? 2. Onde você imagina que se passe a história do velho, do menino e do burro? 3. O narrador conta que o velho desceu do burro e botou o menino em cima do animal. Isso depois de terem saído da vista de duas mulheres. O que significa sair da vista de alguém? 4. Por que a pessoa que gritou da janela de uma casa achou que o menino era safado? 5. Primeiro, nem o velho nem o menino montavam no burro. Depois o velho montou e por fim o menino. Qual dessas situações você acha que é a mais certa, né? Ou todas são certas ou nenhuma é certa, né? Deem a opinião de vocês. Essas questões vocês podem responder aí no caderno que estão em casa com vocês, tá bom? Copiem a pergunta e respondam embaixo. Esse texto também que eu acabei de ler para vocês é uma narrativa. Narrar é contar uma história que é real ou fictícia, né? De mentira. Para criar uma história, é só escolher o assunto, selecionar as palavras e usar a imaginação. A narração pode ter o foco narrativo em primeira ou terceira pessoa. Na primeira pessoa, eu conto algo, né? Eu estou contando algo que aconteceu comigo. Quando a narrativa está em terceira pessoa, a gente conta, né? Você conta algo sobre alguém, tá? O narrador pode ser observador, aquele que apenas observa e conta os fatos, e narrador personagem, que é aquele que conta e participa da história. Lá no texto do velho, menino e burro, é uma narrativa que está em terceira pessoa, porque o narrador está contando algo sobre alguém, ele não participa da história, né? Ele está falando sobre um velho, um menino e um burro, mas ele não está incluído na história, tá bom? Então, é uma narração em terceira pessoa. Então, agora, leia de novo esta parte do texto. E outra coisa, nós vamos ver depois na aula de discurso direto e indireto, mas eu vou dar uma adiantada para vocês. Toda vez que tiver um travessão, significa que o personagem do texto está falando. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do texto. Olha nas duas últimas frases aqui. O narrador fala assim: quando chegaram ao destino, o velho se abaixou até o menino e lhe disse ao ouvido. Então, essa frase é o narrador que está falando. Quando chegaram ao destino, o velho se abaixou até o menino e lhe disse ao ouvido. Agora, é o velho quem vai falar. Tem um travessão aí na frente. Olha o que ele falou para o menino. Isso é bom para a gente aprender que não dá para agradar a todo mundo, tá bom? Então, essa é a fala do personagem, tá? Então, quando tem travessão, é o personagem que está falando. Então, agora aqui um exercício. Leia de novo essa parte do texto. Dessa vez, olha o narrador falando. Dessa vez, o velho achou melhor subir no lombo do burro e ficar sentado com o menino. Lá se foram, mais um pouco, rumo à praça, os dois montados no animal. Foi aí que passaram por uma venda, a poucos metros da praça.
2 balconistas estavam na porta. Um disse ao outro: essa é boa, um menino levado e um velho safado abusando do coitado do burro. O avô olhou para o neto olhou para o avô, desceram do burro e começaram a carregá-lo. Continuaram andando até a praça e só ouviam risadas por todos os lados. Quando lemos um texto com narrador e personagens, vocês já sabem, então, reconhecer quais são as partes do narrador, que a Pro explicou, e quais são as falas dos personagens. 3 das frases a seguir são partes do narrador. Marque N em cada uma delas. A outra é fala de personagem, vocês vão marcar um P. Então, quando é fala do narrador, marca a letra N. Fala de personagem é P. Então, já deu uma dica aqui para vocês. 3 frases aí são de narrador. Uma frase apenas é de personagem, só que eu não coloquei travessão, tá bom? Então, a primeira: 2 balconistas estavam na porta. Um menino levado e um velho safado abusando do coitado do burro. Lá se foram mais um pouco, rumo à praça, os 2 montados no animal. Continuaram andando até a praça e só ouviam risadas por todos os lados, tá bom? Então, são frases, são pedacinhos lá do texto. Então, tá com dúvida? Volta lá no texto para relembrar o que é a fala do personagem, qual que é a parte do narrador. Depois tem mais 2 exercícios aqui. 1. A qual personagem pertence a frase em que você marcou P na atividade anterior? Então, qual personagem aí que fez essa fala? E exercício 2, desenhe em uma folha todas as formas como o velho menino e o burro avançavam, né, pela estrada. Como que eles iam aí andando pela estrada. Tire uma foto e mande para sua professora para montarmos um mural da classe, tá bom? Então, vocês vão desenhar e vão aí escrever todas as formas, como que aconteceu. Primeiro, os 2 estavam andando, o menino e o velho estavam andando, e o burro também. Depois eles subiram no burro, trocaram. Vocês vão desenhar todas essas partes aí da história para a professora, tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Um beijo, bons estudos e fiquem com Deus.